Estamos vivendo tempos em que o certo parece errado e o errado parece normal. A sociedade tem remodelado o pecado, trocado nomes, maquiado atitudes e colocado novas etiquetas no que sempre foi ofensa contra Deus. Mas sabe qual é o problema? Deus não mudou. A Bíblia continua sendo a mesma e o que era pecado ontem continua sendo pecado hoje. A grande diferença é que agora vivemos em um mundo que ri daquilo que deveria nos fazer chorar. Um mundo que aplaude o que destrói a alma. Hoje eu quero te mostrar, com base na palavra, como o inimigo usa a desculpa do normal para afastar corações da vontade de Jesus. Fique comigo, porque essa mensagem pode ser um divisor de águas na sua vida. Sabe qual é a estratégia mais inteligente do diabo nos nossos dias? Ele não precisa mais tirar a Bíblia da sua mão. Ele só precisa te convencer de que ela está ultrapassada, que suas verdades não se aplicam mais ao século 21. E infelizmente essa tática tem funcionado. Coisas que antes eram motivo de vergonha, hoje são celebradas como motivo de orgulho. Pecados que antes eram confessados em lágrimas, hoje são exibidos sem pudor nas redes sociais, buscando curtidas e aplausos. O mundo chama o adultério de liberdade ou amor livre. Chama a mentira de estratégia de sobrevivência. Chama a soberba e a arrogância de autoconfiança e empoderamento. E chama a rebeldia contra Deus e seus princípios de autenticidade e ser fiel a si mesmo. Só que Jesus nunca aprovou o pecado, mesmo que ele venha disfarçado de um estilo de vida moderno e atraente. A verdade é que, quando a cultura tenta ditar o que é certo e o que é errado, aquele que escolhe obedecer à Bíblia é imediatamente rotulado como antiquado, radical ou preconceituoso. Mas eu te pergunto, o que é melhor? Parecer ultrapassado para um mundo que está caminhando para a perdição? Ou estar condenado diante de um Deus que é eterno e santo? A moda passa, as opiniões mudam, as culturas se transformam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Não troque a verdade eterna pela aceitação temporária de um mundo que não conhece a Deus. É melhor andar sozinho no caminho certo do que acompanhado pela multidão no caminho errado. O inimigo popularizou o pecado para que, ao pecar, você não se sinta culpado, mas apenas mais um na multidão. Não caia nessa armadilha. A verdade da Bíblia não se atualiza com as tendências do TikTok ou com as novas filosofias humanas. Ela é imutável, porque Deus é imutável. Lá em Isaías capítulo 5, versículo 20, está escrito um alerta que parece ter sido feito para os nossos dias. Ai dos que chamam ao mal de bem e ao bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, que fazem do amargo doce e do doce amargo. É exatamente isso que vemos hoje. Uma inversão completa de valores que está destruindo famílias, corações e gerações inteiras. As pessoas não querem mais ouvir pregações sobre arrependimento, sobre a necessidade de mudança de vida. Elas querem ouvir mensagens sobre aceitação sem mudança. Um evangelho que lhes diga que Deus as ama do jeito que estão e que não precisam mudar nada. Mas isso não é a graça de Deus. A verdadeira graça não é uma permissão para continuarmos no pecado. A verdadeira graça é o poder de Deus que nos capacita a deixar o pecado. Jesus não morreu naquela cruz terrível para te deixar confortável no seu erro. Ele morreu para te libertar dele. A Bíblia é o mapa para essa libertação. Ela nos mostra o caminho, a verdade e a vida. Só que, para muitos, a Bíblia se tornou apenas um livro decorativo na estante, cheio de pó. Um objeto bonito, mas sem utilidade prática. A palavra é chamada de espada do Espírito, mas ninguém quer se cortar com ela. Ninguém quer ser confrontado pela verdade. E quando a verdade dói, muitos preferem anestesiar a consciência com entretenimento, distrações e falsas doutrinas, em vez de permitir que a palavra cure a alma. Não tenha medo da verdade que cura. É melhor a dor da cirurgia que salva, do que o conforto da doença que mata. Deixe a palavra te moldar. O pecado raramente entra na nossa vida de forma abrupta, como um ladrão que arromba a porta. Ele entra de forma sutil, pequena, quase imperceptível.
Ele se apresenta como algo aceitável. A pessoa começa dizendo: "Ah, isso não tem problema nenhum, é só uma coisinha à toa." Depois a justificativa muda para: "Mas todo mundo faz, por que eu não posso?" E finalmente a desculpa se torna espiritual. Deus entende o meu coração. Ele sabe que eu sou humano. Só que o pecado que você tolera hoje, amanhã te dominará. Aquilo que você alimenta, cresce. Romanos 6:23 é uma das passagens mais claras e diretas de toda a Escritura. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. O diabo não paga mal aos seus servos, ele paga com a própria alma. É por isso que Jesus alertou com tanta veemência: "Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O caminho largo é atraente, cheio de prazeres momentâneos e de aplausos do mundo, mas o seu destino final é a destruição. Não existe pecado leve ou pecadinho diante de um Deus que é absolutamente santo. A cruz de Cristo é a maior prova da seriedade do pecado. Deus não considerou o pecado algo pequeno. Ele levou o pecado tão a sério que seu único filho precisou morrer de forma brutal por causa dele. Então, da próxima vez que você achar que é só um erro pequeno, só uma mentirinha, só um olhar, olhe para a cruz. Lembre-se do corpo ferido de Jesus, do sangue derramado. Foi por causa disso. Foi por causa do pecado que ele sangrou. A cruz não minimiza o pecado, ela revela a sua gravidade máxima. Quero concluir com um chamado ao seu coração. A Bíblia não foi escrita para mudar e se adaptar a você, para te agradar. Ela existe para te transformar à imagem de Cristo. O mundo chama de normal aquilo que te mata espiritualmente, que te afasta de Deus e que destrói o seu propósito. Mas Jesus te chama hoje para andar na contramão, para nadar contra a correnteza deste mundo. Seguir a Jesus nunca foi popular. Nunca foi o caminho da maioria. E acredite, não vai ser agora. Mas é o único caminho que leva à vida verdadeira e eterna. Então hoje, eu te convido a fazer uma autoanálise sincera. Olhe para dentro de si. Existe algo na sua vida que você tem chamado de normal, mas que a palavra de Deus chama claramente de pecado? Seja honesto com você e com Deus. E se houver, entregue isso a Jesus agora mesmo, em arrependimento. Porque Ele não está de braços cruzados para te condenar. Ele está de braços abertos para te libertar. Enquanto o mundo aplaude o erro e celebra a queda, o céu inteiro faz festa por um pecador que se arrepende. A busca pela santidade pode não te render likes nas redes sociais, mas é ela que te garante acesso ao reino dos céus. E no fim das contas, quando estivermos diante do trono de Deus, o que vai importar não é a opinião do mundo, mas a aprovação do Pai. É melhor ser rejeitado pelo mundo por um tempo do que ser reprovado por Deus por toda a eternidade. Escolha a palavra, escolha a santidade, escolha Jesus. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe o seu amém nos comentários, compartilhe com alguém que precisa ouvir e, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhuma de nossas reflexões. Que Deus te abençoe poderosamente.